Pouca gente conhece essa parte da história. Antes de se tornar um dos nomes mais conhecidos da fé cristã no Brasil, antes de estar diante das câmeras, enfrentando debates públicos, pregando em arenas lotadas e liderando ministérios influentes, Silas Malafaia era apenas um jovem em busca de propósito. Mas foi justamente nesse anonimato que Deus o encontrou. Uma profecia inesperada veio como uma chama viva, acendendo um chamado eterno. E nada mais foi como antes. Silas nasceu no Rio de Janeiro, filho do pastor Gilberto Malafaia, um homem de fé firme, muito respeitado na Assembleia de Deus. Desde criança, Silas esteve imerso no ambiente cristão. Cultos, vigílias, campanhas, oração. Mas mesmo sendo filho de pastor, o chamado pessoal de Deus ainda não havia sido revelado a ele. Era apenas mais um adolescente, cheio de dúvidas, inseguranças e sonhos limitados. Crescer na igreja não é o mesmo que ser chamado, e ele sabia disso. Foi então, aos 19 anos, durante uma grande cruzada da Assembleia de Deus no Maracanãzinho, que tudo mudou. A multidão lotava o ginásio. O louvor ecoava como um trovão celestial. E lá estava ele, sentado ao fundo do palco, apenas observando o culto. Naquela noite, o pregador Gesiel Nunes Gomes, conhecido por ser usado por Deus em palavras proféticas, subitamente parou sua pregação. Seu olhar se fixou sobre aquele jovem tímido no canto do altar. E então, diante de milhares de pessoas, ele declarou: Silas, filho de Gilberto Malafaia, assim diz o Senhor, prepare-se porque Deus irá usá-lo para pregar o evangelho nesta nação e em outras partes do mundo. Naquele instante, Silas sentiu um calafrio. Algo queimava dentro dele. Não foi só emoção. Foi confirmação. Deus havia falado. Mas diferente do que muitos pensam, a profecia não se cumpriu no dia seguinte. Não houve aplausos. Não houve microfone entregue. O que veio depois foi silêncio. Silas teve que esperar, trabalhar, se formar em psicologia, estudar teologia. Ele começou pequeno, muito pequeno, pregando em igrejas simples, cuidando de jovens, viajando de ônibus, muitas vezes sozinho, sem nenhum glamour. E então veio a crise. Em um determinado momento, tentando sustentar seu programa na TV, ele viu tudo ruir. Perdeu o apoio financeiro. Começou a acumular dívidas. Teve surtos de ansiedade e dores físicas intensas. E chegou a sangrar pelo nariz diante da pressão. Ele relata que por diversas vezes andava pelas ruas do Rio de Janeiro chorando, perguntando a Deus: Senhor, por que me chamaste? Por que me prometeste algo tão grande, se estou afundando? Mas mesmo nesse vale, ele nunca deixou de crer. Foi nesse tempo de dor que a fé verdadeira foi forjada. Silas não desistiu. Gravava os programas com o que tinha. Vendia livros da editora que fundou. E seguiu. Um dia de cada vez. Até que o improvável aconteceu. A audiência começou a crescer. Pessoas começaram a se identificar com sua ousadia. A palavra começou a ser ouvida em diferentes regiões. E então a profecia se cumpriu. Silas passou a ser ouvido em todo o Brasil. Pregou nos Estados Unidos, Europa e África. Fundou a Central Gospel, editora e gravadora. Presidiu a Assembleia de Deus Vitória em Cristo. Tornou-se uma das vozes cristãs mais influentes do século XXI no país. Tudo isso porque um dia Deus falou, e ele acreditou. Talvez você esteja ouvindo isso hoje se perguntando: será que Deus ainda fala comigo? Será que ele tem um chamado para mim também? A resposta é sim. Deus não muda. Ele continua chamando. E continua usando homens comuns, frágeis, improváveis, assim como Silas foi um dia. Talvez sua jornada não comece com um microfone, mas com uma lágrima. Talvez não com aplausos, mas com portas fechadas. Mas se a palavra foi liberada sobre sua vida, ela vai se cumprir. Porque Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Se ele prometeu, ele vai fazer. Hoje, Silas Malafaia é uma voz conhecida, mas nunca esqueça, antes da influência, veio a luta. Antes do palco, veio a dor. E antes de tudo, veio a profecia. Se isso tocou o seu coração, escreva nos comentários: eu creio. E compartilhe esse vídeo com alguém que também precisa se lembrar de que Deus ainda fala. Inscreva-se agora no canal Gigantes da Fé e acompanhe conosco as histórias mais impactantes dos grandes homens de Deus do nosso tempo.